Eu sou Carlos Daniel Corradi, consultor de empresas, e no dia de hoje eu vou falar a respeito da evolução do índice Bovespa. Esse índice mede as ações de uma carteira teórica e ele representa, em tese, uma espécie de termômetro de como vai a evolução das ações na Bolsa Brasileira, na Bovespa, que agora chama-se B3. Muito bem. Eu tenho feito periodicamente um estudo muito longo a respeito desse índice. Como? Eu apanho o valor dele mensal, o valor mensal do índice, desde janeiro de 1971 e até o mês passado, até o final de março de 2020. São no total, eu preciso olhar minhas notas aqui, desculpe, mais ou menos 600 pontos. 600 pontos mensais. Eu coloco isso tudo num gráfico Excel e eu preciso fazer uma série de ajustes, porque as pessoas mais velhas que acompanhavam o índice Bovespa anos atrás se lembram que quando a inflação era muito baixa, ele precisava ser dividido por 10. Toda vez que chegava próximo dos 100 mil pontos, o gestor da Bovespa dividia o índice por 10, ele de 90 mil caía para 9 mil. Isso aconteceu várias vezes. Então, no meu cálculo, no meu estudo, que eu chamo de algoritmo, eu preciso considerar essas divisões para colocar esse índice num valor constante, que seria, por exemplo, na moeda de março de 2020. Como eu faço isso? Depois de efetuar as correções desses divisores, eu preciso considerar a correção pelo índice Bovespa, a correção pelo índice geral de preços, IGPM. Se vocês acompanharem a acumulação da inflação desde janeiro de 1971 até hoje, ela é de mais ou menos 11 bilhões por cento. Então é preciso que esse cálculo meu corrija os valores mensais de cada mês, trazendo eles para a data de março de 2020. Eu faço isso mês a mês. O que os engenheiros chamam de um algoritmo, É uma correção, como se fosse na Suíça, sem inflação. Muito bem, e fica muito interessante. Eu fiz um gráfico, esse gráfico vai ser colocado nesse vídeo, e vocês vão ver que eu estou marcando alguns pontos. Em vermelho, os pontos aonde é preciso vender. Não se pode ficar montado quando o índice está muito alto. E em verde, os pontos aonde se deveria estar comprando o índice ou as ações da Bolsa que, teoricamente, representassem o comportamento do índice. Muito bem, eu traço também, vocês vão ver no gráfico, isso vai ser anexado, matematicamente, o que se chama curva de regressão. O que vem a ser isso? É uma questão de análise estatística, onde, por esse modelo matemático, se instala uma curva que representa mais ou menos o andamento médio desses quase 600 índices mensais. Então, por que ela se chama curva de regressão? Porque toda vez que os números estão abaixo dela, a tendência é que os dados tendam a voltar para o centro da curva, que é a regressão, a análise de regressão. E todas as vezes que os dados estão bem acima da curva, eles tendem a voltar para o centro. Isso é matemático e é muito, muito importante para quem quer investir na Bolsa. Olhando o gráfico, por exemplo, vamos olhar o ponto A, que é de novembro de 2008. A Bolsa estava em 65 mil pontos, 65.564. Vejam bem, esse número de pontos é o número daquela data corrigido para a data de março de 2020. É como se estivessem na Suíça. Muito bem. Os senhores notam que esse ponto A está praticamente em cima da curva. Não é um bom ponto para investir, mas também é um ponto que, em relação ao ponto D, o ponto D é aquele ponto alto, eu estou olhando aqui melhor, 138.229 pontos, em maio de 2008. Esse maio de 2008 é o período que precedeu aquele desastre do chamado
chamado que o Lula chamou de uma tempestade que acontece nos Estados Unidos, aqui é apenas uma chuvinha comum, né? A chamada marolinha, né? Muito bem. Quem estava na Bolsa nesse instante de maio de 2001, maio de 2008, deveria ter vendido tudo, e ficar quieto, esperar a Bolsa cair. Ela caiu profundamente até o ponto A. Então, o ponto D de alta, ele antecedeu o ponto A de baixa, de compra. Depois queria comentar o ponto D, em janeiro de 2016, quando houve aquela mudança do governo Temer. No gráfico, o ponto E é de dezembro de 2020. A Bolsa, a preços corrigidos para março de 2020, estava em 118.196 pontos. Era um ótimo ponto de venda. Dezembro de 2020. Vejam que a Bolsa, no final do mês de março, portanto, apenas no mês, caiu para 72.253 pontos. Quem tivesse tido em dezembro de 2020 a sensação de que a Bolsa estava muito fora do padrão, estava bem acima da curva de regressão já, deveria ter vendido. E se tivesse vendido, poderia certamente recomprar agora, estaria ganhando muito dinheiro. Eu penso que quem quiser investir na Bolsa tem que olhar esses estudos. Evidentemente, o estudo é um estudo que pega o índice Bovespa, que representa o andamento médio do mercado como um todo. Um estudo como esse tem que ser feito para cada ação. Se, por exemplo, a pessoa quer apostar na Petrobras, tem que fazer investigação do preço das ações da Petrobras num período longo e criar a própria curva de regressão para esse ativo, o índice, as ações da Petrobras. E assim por diante. Tem ótimas aplicações em bolsa que eu acho que valem a pena. Com a bolsa por volta de 70, 80 mil pontos, ela em um ano ela vai para 100, 120 mil pontos. A pessoa vai ganhar 20, 30 mil pontos em relação a 80, vai ganhar 40%. Não há nenhuma aplicação no mercado financeiro de renda fixa que possa dar esse resultado. E para aqueles que gostam de apostar mais forte, a bolsa tem um negócio chamado opção. O mercado de opções ou o mercado de futuros. A pessoa pode apostar mais comprando uma opção de uma ação que poderá subir. A compra de uma opção representa um valor pequeno em relação ao preço da ação. Então, a pessoa pode, por exemplo, olhar a Petrobras e tentar comprar uma opção para daqui 6 meses e paga um precinho pequeno. Se a Petrobras subir, e ela deve subir, o preço da opção, se a ação sobe, assim, digamos, 20%, a opção pode dobrar de preço, pode dar 100% de lucro. Mas isso precisa muita cabeça, muito estudo e muito comportamento frio e calculista. Muito obrigado por hora, era isso que eu queria falar hoje.